Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu falarei dos próximos compromissos do Flamengo aí, uma tabela aí com a projeção dos próximos 5 jogos do Flamengo aí no Brasileirão, né? O Flamengo que vem de derrota para o Bahia, perdeu por 1-0, né? E pela primeira vez aí, em 2025, o Flamengo não tem convocados e terá grupo completo aí para treinar na data FIFA, né, galera? Então, sem queixas agora, né? Portanto, então, né, a derrota por 1-0 aí para o Bahia não foi nada boa para o Flamengo na tabela. A projeção aí, portanto, precisa ser ótima nos próximos 5 jogos. Isto porque nos últimos 5, o time só venceu um. Foram 3 empates e agora uma derrota, né? E a equipe de Felipe Luiz aí, porém, tem 10 dias para se preparar. O próximo jogo do Flamengo é no dia 15 de outubro contra o Botafogo. A data FIFA será importante aí, principalmente aí com a maioria dos craques aí flamenguistas de fora da convocação aí participando de treinos ativamente aí, né? Então passando as informações aí onde assistir ao vivo a este jogo, né? Esse jogo será numa quarta-feira, 15 de outubro de 2025, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o famoso tapetinho, né? Grama sintética. O jogo será às 19h30, 7h30 da noite, horário de Brasília. E aonde assistir ao vivo este jogo da 28ª rodada entre Botafogo e Flamengo, o jogo terá a transmissão através da Cazé TV no YouTube, pelo Premiere, serviços de pay-per-view e em TV aberta na Record, galera. Então passando aí as informações aí, né, sobre esta tabela do Flamengo aí. Então é possível então nós projetar uma evolução, né? Então falando aí da projeção Botafogo, né? Primeiro adversário do Flamengo aí, já falei onde assistir ao vivo, todas as informações aí, próximo dia 15 de outubro. O clássico todo dia 15 pode nortear aí o que podemos esperar do Flamengo após a data FIFA. Clássico é clássico e requer atenção, mas o Flamengo pode conseguir os 3 pontos, não jogando do jeito que está jogando, né? Lógico que a arbitragem aí tem prejudicado, né? Mas prejudica os dois lados também, né? Às vezes, né? Porque isso é um problema, né? A arbitragem do Brasil. Mas o Mengão empatou com o Vasco por 1-1 e o Botafogo também pode trazer perigos. Mas a superioridade aí do Flamengo é clara e se voltar a jogar o que pode, a lógica é 3 pontos somados no Engenhão. E contra o Palmeiras, galera, então o Flamengo terá um confronto direto aí de 6 pontos, né? Porque se o Flamengo vencer, deixa o Palmeiras 3 pontos para trás. Então esse seria o jogo mais importante aí da sequência. É com certeza contra o Palmeiras aí. Então após a derrota para o Bahia e a controversa virada palmeirense sobre o São Paulo, com a ajuda do árbitro Ramon Abate Abel, então a liderança aí se tornou paulista aí. Então os dois times aí têm 55 pontos cada, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. E uma vitória a mais como critério de desempate. No Maracanã, se quiser ser campeão, o Flamengo precisa conquistar a vitória. Esse jogo aí é crucial para o Flamengo. Então, se a arbitragem não voltar a favorecer o Palmeiras, tem um jogo a menos e uma vitória a mais como critério de desempate. No Maracanã, se quiser ser campeão, o Flamengo precisa conquistar a vitória, né? Então, se a arbitragem, como vou repetir aí, se a arbitragem não voltar a favorecer o Palmeiras, prejudicar o Flamengo e o time de Felipe Luiz voltar a jogar o que pode, é possível somar 3 pontos na partida aí vista como uma final antecipada aí, né? Então, e contra o Fortaleza aí também, tem os 3 pontos aí, pode conquistar, com certeza o Fortaleza é só o 18º colocado do Brasileirão e, logicamente, a obrigação é toda do Flamengo. O time rival aí não vem bem em 2025 e o Flamengo precisa aí confirmar o amplo favoritismo dentro de campo. E contra o Sport de Recife aí? Então, pode ser mais 3 pontos, porque o mesmo aí vale para o Sport, que tem apenas 2 vitórias no Brasileirão e tem apenas 16 pontos. O time nordestino tem 19 de saldo de gols, menos 19 de saldo de gols, e é o lanterna do campeonato. Mas o empate por 1-1 com o Cruzeiro em Belo Horizonte mostra que o Flamengo precisa ter atenção total, mesmo em confrontos como esses aí, né? O Cruzeiro só conseguiu empatar com o Sport. Então isso não apaga o óbvio, né?
mas um jogo que o Flamengo tem a obrigação de vencer, principalmente se o objetivo é ficar com a taça. Contra o São Paulo aí também, um jogo de 3 pontos, o jogo contra o São Paulo fecha a sequência aí dos próximos 5 jogos, e esse pode ser aí um dos jogos mais traiçoeiros, já que o time paulista oscila e caiu na Libertadores para a LDU. A equipe venceu Fortaleza, mas perdeu para o Ceará e para o Santos. A fase não é das melhores, mas deveria ter vencido o Palmeiras aí na rodada passada. Então, se não fosse a arbitragem de Ramon Abate Abel, o São Paulo teria vencido essa partida. Isso mostra que o time pode ser perigoso. É o 8º colocado do Brasileirão, que promete aí dar muito trabalho, né, para o Flamengo aí, né, principalmente fora de casa. O jogo é lá no Morumbis. Mas os 3 pontos ainda são projetados e o Flamengo precisa de uma sequência perfeita para seguir no topo do Brasileirão, desbancando o Palmeiras. Então, na tabela do Flamengo, a projeção é de 70 pontos aí na 32ª rodada do Brasileirão, com um jogo a menos. Então, caso a sequência infalível se concretize aí após a data FIFA, então os 70 pontos aí somados com um jogo a menos até a 32ª rodada provavelmente seriam suficientes para liderar o Brasileirão, principalmente vencendo o confronto direto contra o Palmeiras. Passando aí as datas e horários dos próximos jogos do Flamengo, né? Então, no dia 15 de outubro, Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. Dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras, também pelo Brasileirão. E dia 22 de outubro, Flamengo e Racing, pelo jogo de ida da Libertadores. No dia 25 de outubro, Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão. No dia 29 de outubro, Racing e Flamengo, pela Libertadores. No dia 1º de novembro, Flamengo e Sport de Recife, pelo Brasileirão. E no dia 5 de novembro, São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão, né? Então o Flamengo aí que vai ter o elenco completo aí para treinar na data FIFA, né? Então o elenco do Flamengo que desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada da segunda-feira, depois da derrota para o Bahia em Salvador, e ganhará folgas nesta segunda e terça-feira, né? E na quarta-feira o grupo vai se reapresentar completo no Ninho do Urubu. Pela primeira vez em 2025, o clube não teve jogadores convocados para a data FIFA, galera. Então, com todos à disposição, o técnico Felipe Luiz vai preparar o time para a reta final da temporada, que reserva aí uma disputa acirrada com o Palmeiras pela ponta do Brasileirão e a semifinal da Libertadores, com os 2 jogos contra o Racing no fim deste mês. Então, a derrota na Arena Fonte Nova resultou na perda da liderança do Campeonato Nacional para o time paulista. Então, além dos não convocados aí, o Felipe Luiz provavelmente terá outro reforço na data FIFA. A programação é que Eric Pulgar, em recuperação aí de uma cirurgia no pé direito, volte a treinar com o elenco aí nos próximos dias e fique à disposição do Flamengo aí depois da pausa, já para o clássico diante do Botafogo no dia 15 de outubro. Então aí nas outras 3 datas FIFA do ano, o Flamengo foi prejudicado com um número significativo de atletas convocados para as seleções brasileira, uruguaia, equatoriana e colombiana, né? Então as pausas aí anteriores foram dedicadas às eliminatórias sul-americanas aí para a Copa do Mundo. Então desta vez o período será voltado para amistosos e o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, optou por convocar menos atletas que atuam no país, já que os jogos da seleção serão do outro lado do mundo, contra a Coreia do Sul e Japão, com viagens muito desgastantes, né? E o Uruguai vai enfrentar aí a República Dominicana e o Uzbequistão na Malásia. E o Equador joga contra os Estados Unidos e México, em Austin e em Guadalajara. Então já a Colômbia terá amistosos contra México e Canadá nos Estados Unidos, né? Então os jogadores do Flamengo aí que foram mais convocados aí pelo Brasil foi o Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson, e pelo Uruguai o Guillermo Varela, De La Cruz, Arrascaeta, e pelo Equador o Gonçalo Plata, né? Em setembro aí o Brasil, né, convocou Samuel Lino, e o Uruguai o Guillermo Varela, o Matias Vinha e o Arrascaeta. O Equador convocou o Gonçalo Plata e a Colômbia convocou o Carrascal aí, né? Então ficou complicado para o Flamengo aí treinar esse time aí com os novos reforços, mas agora eu acho que tudo vai dar certo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.